Olá pessoal, olha eu aqui de volta com um simples instalar de dedo. Pois é, estamos de volta com o programa Sala de Leitura, o seu encontro de todas as semanas com o livro e com a literatura. Olha, eu quero agradecer a vocês que se inscreveram no meu canal, mas aquele que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, dê um gostei, depois compartilhe com os amigos e com as amigas. Hoje o nosso programa vai falar sobre um tema muito interessante, que é a magia, o sobrenatural, a literatura fantástica. Pois bem, e nós vamos destacar aqui um autor que é absolutamente importante no cenário e no universo da literatura fantástica. Você confere em instantes. O programa Sala de Leitura está só começando. Você sabia que os mitos, as lendas e as fábulas deram início à literatura infantil? Pois bem, esse universo mágico do fantástico, do maravilhoso e do sobrenatural reuniu elementos que tornaram-se presentes nos contos populares e aí se espalharam mundo afora. O que seria da literatura infantil se não fosse o desejo do ser humano buscar entender os fenômenos da natureza ou de compreender as relações sociais como forma de se estabelecer uma moral ou ética pública? Mitos, fábulas, lendas e parábolas ilustram bem o cenário que povoava a mente humana. Os mitos são narrativas sagradas que relatam fatos ou situações fabulosas relacionando a origem dos fenômenos naturais e a genealogia dos deuses. A partir dos mitos, tentava-se encontrar respostas para o movimento do Sol e da Lua, por exemplo, da noite ou do dia, ou ainda a presença da chuva, relâmpagos e trovões. As lendas e as fábulas também tiveram a sua importante função para compor o imaginário adulto e infantil desde épocas remotas. São narrativas da tradição cultural das sociedades para se transmitir certa moralidade e estabelecer, assim, a ordem social. Ela estava comendo as raízes das ervas que havia escolhido, enquanto tocava violino e cantava debaixo de uma árvore. Ah, que dia mais bonito! Lá, 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 lá! Vou cantar com meu violino. E eu não sei o resto da letra dessa música, mas tudo bem. Já as parábolas são situações vividas, quer por seres humanos ou animais, que apresentam uma moral explícita. Por meio de questionamentos é que os personagens foram se formando no vasto elenco das narrativas orais e tempos depois ganharam as páginas dos livros infantis. Bruxas e fadas que voam, animais e seres inanimados que falam e se apresentam como representação do bem ou do mal, do certo ou do errado. Hoje, o mercado editorial de livros infantis mantém características arcaicas da tradição oral, com histórias que deixam qualquer criança com vontade de ler
cada vez mais. Pois é, e a literatura infantil tem essa característica peculiar que é do fantasioso, que é do mágico, que é do sobrenatural. Isso é o que caracteriza a literatura fantástica, é a transgressão, a subversão daquilo que é real. E é dentro do simbolismo que nós vamos identificar os personagens contrariando essa perspectiva da objetividade que nós vivemos. No mundo da literatura fantástica, tudo é possível. Animais que falam, seres alados que voam, e é por isso que também é chamada de realismo simbólico. E já que nós estamos falando sobre literatura fantástica, nós vamos apresentar um autor que representa muito bem esse universo da literatura, do maravilhoso, do sobrenatural e do fantástico, que é Murilo Rubião. Murilo Rubião, já falecido, cachorro latindo. Ai, meu Deus. Murilo Rubião é esse escritor mineiro considerado como o primeiro a apresentar contos dentro desse gênero da literatura fantástica. E um dos principais livros dele, que eu apresento inclusive como sugestão de leitura, é esse aqui, ó, O Pirotécnico Zacarias. O Pirotécnico Zacarias reúne vários contos dentro dessa perspectiva do maravilhoso, do sobrenatural. Murilo Rubião sempre introduz os seus contos com uma citação bíblica, o que não significa dizer que os contos são cristãos, mas é um recurso estilístico para provocar o leitor. Nesse aspecto, o autor procura estabelecer uma interface entre o real e o simbólico, trazendo para este contexto o leitor que fica absolutamente impactado, afetado por este conflito de interpretação, porque foge de uma perspectiva linear, de uma narrativa convencional. Murilo Rubião tem essa proeza de desconcertar o leitor para surpreendê-lo ao final de cada conto. Então, aqui está a sugestão de livros para hoje. Além deste que leva o nome do livro Pirotécnico Zacarias, tem um que eu particularmente é o que mais gosto, que se chama Teleco o Coelhinho. Teleco o Coelhinho mostra então o coelhinho, um animal que vai virar tantos e tantos outros e inclusive vai se transformar em um ser humano, que ao final ele termina por... Aí eu não vou contar, tem que ler, porque é aí onde está a estética do livro, a beleza, o encantamento do conto, para exatamente surpreender o leitor. O Pirotécnico Zacarias, de Murilo Rubião, uma obra literalmente fantástica. Pessoal, hoje eu quero ler para vocês desse livro aqui, Indês, do saudoso Bartolomeu Campos Queiroz, um fragmento desse texto que é inteiramente poético, a forma como Bartolomeu conduz a sua narrativa é inteiramente carregada de afetos, de emoções. Então eu vou ler um fragmento deste livro Indês, que diz assim: com a mãe, os filhos aprenderam a brincar.
ela fazia tudo ficar mais alegre. Se era longa a distância, ela brincava de contar as estacas da cerca, de correr atrás da sombra e de pular no ritmo dos escravos de Jó. Brincar encurta caminho, dizia ela. Se alto era o morro, se alto era o morro, quem chegar primeiro é o mais bonito e vira anjo. Gritava já correndo. É claro que ela sempre é quem ganhava. E se faltavam histórias, era olhando o céu que ela lia as personagens. Antônio lembrava do olho verde de vidro do avô. Ao fazer biscoitos, massa pronta, ela distribuía pedaços com os meninos. Cada um fazia seus bichos, suas frutas, coelhos, laranjas, serpentes, tatus, bonecos, cachorros. Depois ela assava ou fritava, perguntando: querem os bonecos louros ou morenos? Foi assim, brincando, que ela ensinou os meninos a fazer e a comer a bandeira nacional. Quando faltava carne, ela servia os pratos com chuchu verdinho, afogado com água da mina, arroz e mais ovo frito, enquanto recomendava: está no prato o verde das montanhas. Se misturar o arroz e a gema, vira ouro. O prato é esmaltado de azul. Está tudo pronto. Assim Antônio aprendeu a fazer bandeira. Primeiro desenho, ajudado também pelas ordens de José, que nessa hora não media esforços nem conhecimentos. Até as estrelas podiam ser feitas, segundo ele, com grãos de arroz branco. A faixa de ordem e progresso era uma beirada da Clara. E depois de pronta: está bonita, mãe? Muito linda, dizia ela. Então vou comer. Não esqueça que cada parte tem um gosto, falava. Então aquela brincadeira fria passava a ser a coisa mais saborosa de todas as comidas. Saber e comer eram coisas juntas. Já comi as montanhas, gritava um. Vou comer o ouro agora, falava outro. Agora vou comer o Cruzeiro do Sul, falava o irmão sábio, com voz desafinada de frango metido a galo. Inês Bartolomeu Campos Queiroz. O nosso programa vai ficando aqui por hoje, mas eu encontro você na próxima.